Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós a estaremos lendo, citando, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura durante o estudo que faremos. Então, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós estaremos pensando nesta noite sobre o tema Vivendo a Nova Vida em Cristo Jesus. Vivendo a Nova Vida em Cristo Jesus. Talvez você tenha estranhado na leitura que eu segreguei versículos em 3 slides, e eu fiz propositalmente para que, através deles, nós possamos acompanhar os temas que serão desenvolvidos nesta noite. Paulo, ele escreveu os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios ensinando doutrina, e a partir do 4º capítulo ele passou a exortação da igreja com relação a quê? A sua unidade, a sua capacitação e aos seus relacionamentos dentro e fora da igreja. Em Efésios 4, de 1 a 6, e depois examinamos de 7 até o versículo 16, Paulo estava exortando os crentes a viverem suas vidas de maneira digna, à semelhança de Jesus. Devem viver essas suas vidas motivados pela nova vida que receberam quando receberam Jesus no coração. E Paulo, ele enfatizou a necessidade de vivermos como igreja, como corpo de Cristo, vivendo a diversidade dos dons e aplicando-os no dia a dia da igreja. Ele enfatizou a importância da humildade, da mansidão, da paciência, bem como a necessidade de atitudes pessoais que preservem a unidade do Espírito através do vínculo da paz. É interessante que nos versículos 7 a 16, que foi objeto do nosso estudo há 2 semanas atrás, o apóstolo, ele mostrou que quando Cristo ele fundou a sua igreja, ele desejou de todo o coração que a sua igreja refletisse a beleza do caráter de Cristo e preocupou-se em capacitá-la para a realização dos propósitos de Deus após a sua ascensão, através da sua igreja e obra do Espírito Santo no coração da crente. E assim, nestes versículos de 7 a 16, Paulo ensina que Deus, segundo a sua soberana graça, ele deseja manter comunhão, deseja manter harmonia e deseja capacitar cada crente da igreja para que a obra de Cristo se realize entre nós. Assim, através da obra do Espírito Santo no nosso coração, ele nos chama para que nós estejamos trabalhando na sua obra, concedendo a cada um de nós. E diga-se passagem, ninguém que tendo recebido Jesus no seu coração, deixa de receber dons que devem ser aplicados para que a igreja do Senhor, ela cresça. Então, quando nós falamos em igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando que Jesus criou a sua igreja para glorificar ao Pai e para ter a própria glória de Cristo envolvendo cada coração. Que a igreja tenha a beleza, tenha a honra, tenha a majestade, possuindo em decorrência do seu relacionamento íntimo com Cristo Jesus, como corpo de Cristo. E diga-se de passagem, cada um de nós que faz parte da igreja do Senhor Jesus, faz parte de um corpo que tem como Senhor, como cabeça, Jesus. E é Ele, através do seu Espírito, que trabalha no nosso coração e que a cada dia nos motiva a termos atitudes que construam um ambiente de paz a partir do nosso próprio lar, dando a cada dia testemunho do Evangelho de Cristo que está presente no coração de cada um. Então, sendo o corpo de Cristo, esta nossa igreja, ela precisa a cada momento manter unidade nos seus desafios, unidade nas suas decisões,
Unidade refletindo a natureza e o caráter de Cristo nas suas decisões. Quando nós falamos, por exemplo, que nós estamos em campanha de missões nacionais, nós precisamos estar vibrando com essas campanhas e olhando o que Deus tem feito através dos nossos missionários e participando com nossas orações, com nossas ofertas, para que esses missionários possam realizar o seu trabalho. A cada dia, Deus ele vai agindo no nosso coração. Quando nós agora abordamos os versículos 17 a 24, e na semana que vem abordaremos de 25 a 31, nós estamos observando que Paulo, ele deseja nos exortar. Presta atenção. Ele deseja nos exortar, para que possamos praticar no nosso dia a dia a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós ajamos de forma diferente, deixando os nossos pecados do passado, antes de sermos crentes no Senhor Jesus, para vivermos uma vida cheia da graça de Cristo, transformados pela presença de Jesus em nós. Então Paulo, ele exorta a igreja a uma ruptura completa dos pecados e costumes praticados antes da nova vida, para viver com intensidade, com integridade, a nova vida que Cristo oferece. Isso significa ética comportamental. Hoje, nós estaremos analisando palavras do apóstolo Paulo, que falam não apenas da nossa velha vida, da vida que recebemos quando aceitamos Cristo no nosso coração, mas também reflete na nova vida, e nova vida em Cristo Jesus nos leva a uma transformação ética no nosso relacionamento pessoal. Então, há uma coisa que tem marcado os dias que nós vivemos, que são chamados dias da pós-modernidade. Pregadores estão relativizando a palavra de Deus, afirmando que apenas parte da palavra de Deus atende às necessidades da igreja moderna e que o resto precisa ser atualizado. É uma mentira satânica que infelizmente tem sido pregada na maioria das nossas igrejas dos dias atuais. Eu pergunto para você, quantas vezes nessa semana você ouviu alguém pregando, se você ouviu mensagens falando sobre ética relacional do crente no seu dia a dia, da sua vida ética, como você deve comportar-se diante do mundo que envolve a sua vida. Com certeza ninguém falou sobre isso na televisão, mas falaram sobre compromisso financeiro, falaram sobre libertação, falaram sobre cura, mas não falaram do coração curado que transforma o mundo num mundo melhor. Você sabia que o Brasil tem hoje praticamente 1/3 da sua população considerada de evangélicos? Mas se ele tem 1/3 considerado de evangélicos, onde estão os efeitos desses novos crentes na vida da nossa nação? Onde nós podemos observar os efeitos da nova vida de 1/3 da população do Brasil no seu dia a dia? Quando, na verdade, o que nós observamos é que a corrupção se multiplica, a maldade se multiplica a violência. Não deveria acontecer isso. Isso está acontecendo justamente porque o Evangelho de Cristo tem sido pregado por 1/3 dele, nem mesmo pela metade. Temos esquecido as palavras do próprio apóstolo Paulo nas suas cartas e temos considerado isso como secundário para a nossa vida e colocamos em segundo plano na nossa vida a nossa ética pessoal. E é sobre isso que Paulo ele fala ao longo de toda a sua carta. Nós temos que conhecer a dimensão da graça de Deus. Então Paulo ele vai exortar a igreja a despojar-se dos pecados cometidos pelo velho homem para buscar uma santidade na nova vida que Cristo nos concedeu. A ideia de Paulo é que nós somos chamados para a santidade e quanto mais santos, quanto mais nós olharmos para Jesus, quanto mais nós vivenciarmos a pessoa de Cristo, mais felizes seremos.
Nós somos de Cristo e precisamos nos revestir de quem? De Cristo Jesus, para que nós possamos ir alcançando o plano de Deus para a nossa vida e participarmos do seu projeto no lugar onde estamos, na família que vivemos, no trabalho onde estamos, no meio ambiente da sociedade onde nós participamos. Então é dessa postura de Paulo, que depende da nossa plena satisfação pessoal e felicidade, que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Nós estaremos dividindo o estudo em 3 partes. Se você já fez o estudo da nova vida em Cristo, talvez esteja no 1º, 2º e 3º capítulo. É isso. São 3 partes. A primeira parte, nossa velha natureza sob o domínio do pecado. Segunda parte, nossa nova natureza sob a direção de Cristo Jesus. Terceira parte, nossa nova vida em busca da santidade. É justamente isso que Paulo nos mostra. Quando nós lemos os primeiros versículos, nós lemos assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida por Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que ele está dizendo? Olha, esse povo gentílico que vem de todas as partes do Império Romano, e diga-se de passagem que o Império Romano era composto de mais de 30 países diferentes, e ali eles tinham pessoas gregas, pessoas hoje turcas, pessoas macedônias, pessoas de todas as partes do mundo, mas que do mundo do Império Romano. E o Império Romano, para quem gosta de história, durante quanto tempo dirigiu o mundo? Tem aqui o historiador? 400 anos. Foram 400 anos de domínio do Império Romano. Ele vem e diz o seguinte: olha, lá, quando eles adoravam os ídolos, eles viviam assim. Mas eles não devem, após ter recebido Jesus no coração, ter esse reflexo do seu passado no dia presente, porque isso está contrário à vontade de Deus. Então, Paulo, em perfeita consonância com aquilo que ele já tinha ensinado. Eu disse para vocês que nos primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo está orientando a doutrina que a igreja deveria seguir. Abra sua Bíblia. Lá em Efésios, você vai encontrar um texto que nós vamos ler daqui a pouco, mas eu gostaria que você lesse também na sua Bíblia. Afinal, Bíblia ou celular, o importante é que você o manuseie e o faça durante a semana. Paulo se dirige aos Efésios, que anteriormente eram politeístas, e eles adoravam vários deuses, principalmente na cidade de Éfeso, a Diana, deusa. Nessa cidade, a principal adoração era para Diana. Sendo politeístas e sem o conhecimento de Deus, Criador dos céus e da terra, eles se envolviam em toda espécie de pecado. Antes de se converterem e conhecerem o projeto de Deus da sua vida, eles viviam sob a influência de quem? Satanás. Dominados pelas tentações, sem se aperceberem que estavam distantes daquele que os criou no seu dia a dia. Abriram em Efésios 2, versículos 1 a 9. Paulo aqui, ele faz uma síntese do Evangelho de Cristo Jesus. Se você quer ensinar alguém o Evangelho de Cristo, pega a carta de Paulo aos Efésios, abre no capítulo 2, só nos 9 versículos você já tem toda a história da salvação. Então, Paulo ele começa assim, na minha versão diz assim, os primeiros versículos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui ele fala da situação espiritual nossa antes de conhecermos o amor de Cristo. Nós estávamos mortos
em relação à nossa comunhão com Deus, separados de Deus. E ele diz isso logo em seguida, dizendo: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ele diz: vocês não conheciam Deus, estavam mortos longe de Deus, vocês estavam separados de Deus. Mas aí ele vem e diz o seguinte: Deus amou vocês. E a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, diz assim: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. E Paulo descreve isso dizendo assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Ele não olha para o seu pecado, mas Ele olha para você como um filho que muitas vezes está distanciado do seu amor. E o que Ele mais deseja é que você volte. O que Ele mais deseja é que você viva intensamente a graça de Cristo no seu coração e se torne um crente cheio de fé, cheio de fidelidade, longe dos pecados satânicos. A palavra de Deus diz assim: Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Aí ele continua dizendo o seguinte: quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. O ápice do plano de Deus na salvação do homem aconteceu no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, porque ali Ele venceu o castigo do pecado, que era a morte, e ali, vencendo o castigo do pecado, Ele também nos trouxe a vitória sobre a morte espiritual e nos garantiu a eternidade. Diz Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para pensar um pouquinho. Quantas vezes a graça de Cristo te abençoou essa semana? Você se lembra aquelas palavras de Paulo, quando ele dizia o seguinte: sabe, eu tinha um espinho na carne, e eu orei tantas vezes, mas Deus me respondeu. O que Ele respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, todos nós somos fracos, todos nós somos frágeis, todos nós passamos por dificuldades, mas a palavra de Deus que diz que a graça de Cristo é demonstrada na bondade dele para conosco. Quando eu busco de coração, a sua graça se realiza na minha vida, na minha história, no meu dia a dia. E aí, Paulo conclui dizendo assim: a nova vida é alcançada como presente de Deus, e não pelos nossos méritos. Se Deus olhar para você, se Deus olhar para mim, o que Ele vê é meu pecado, Ele vê a minha fragilidade, mas Ele olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e Ele diz: porque meu Jesus morreu na cruz do Calvário, e você o recebe no seu coração, eu te perdoo. Isso é a graça meritória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso Paulo completa dizendo nos versículos 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo, quando ele escreve esses versículos, é interessante que ele mostra a nossa vida antes da nossa conversão a Cristo Jesus. Ele olha para a vida dos efésios, que não é diferente das nossas vidas, e ele vai mostrar, dizendo algumas palavras, algumas frases que representam a vida deles. E Paulo diz assim: viviam na futilidade de seus pensamentos, estavam obscurecidos no entendimento, estavam separados da vida de Deus, estavam influenciados pelo pecado, estavam sem a sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado, estavam entregues à depravação, cometiam com avidez toda sorte de pecado.
Eu quero analisar 4 ou 5 apenas expressões dessas ditas pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim: viviam na futilidade de seus pensamentos. Aqui futilidade tem ideia de vaidade, de altivez, de soberba. Retrata uma pessoa que julga melhor do que as outras e se coloca numa posição de superioridade e não se humilha e não reconhece a presença de Deus na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Pode ser comparada como joio e o trigo. O trigo, quando você planta, ele cresce e a sua haste é maleável. Vem o vento e ele acompanha. Mas o joio, quando ele cresce, ele tem uma haste dura. E o vento, ele não acompanha, ele quebra. Quando nós separamos o joio do trigo, é fácil, porque o trigo é completamente diferente. Na nossa vida, nós muitas vezes nos enrijecemos o nosso coração, e o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, e ele diz: você precisa voltar para Deus. Mas o coração fica enrijecido e não obedece à vontade de Deus. A futilidade ou vaidade no pensamento é exatamente a atitude de não se humilhar diante de Deus, reconhecendo-se pecador, carente da graça de Cristo, para ter a sua vida completamente transformada. As segundas expressões de Paulo são sensibilidade, não tem sensibilidade do que é certo e errado. Parece que tudo é certo. Viver longe de Deus é certo, não ler a Bíblia é certo, não orar é certo, não estar na igreja é certo, na dureza do seu coração. Isso então tem a ver com insensibilidade em relação às coisas divinas, consciência anestesiada, sem sentimento culposo. Eu já passei por um monte de cirurgias e eu não senti nenhuma delas. Estava anestesiado. O pecado anestesia o nosso coração e não nos deixa entender a vontade de Deus para a nossa vida. É como se nós vivêssemos uma lepra constante em nossa vida. E a principal característica da lepra, quando ela aparece no braço, você pode enfiar uma agulha que você não sente nada, porque a lepra insensibiliza a pele da pessoa, a parte do corpo onde ela aparece, e ela não sente frio, ela não sente calor, ela não sente nada. A palavra lá no grego tem a ver com dureza, é a palavra usada para o mármore, como pedra, e a palavra diz que o coração parece petrificado pelo pecado, e esse coração não sente nenhum remorso para realizar o pecado. Lá a palavra, é a palavra dureza também no grego, era utilizada na medicina. Eu não sei quantos de vocês já teve calo nos dedos do pé. Na minha vida devo ter tido uns 10 pelo menos. O que acontece com o calo no pé? Ele vai formando, vai endurecendo, vai doendo, chegando uma hora que você precisa tratá-lo. O que Paulo quis dizer aqui? O pecado é como um calo no pé, ele dói. E dói muito no coração, porque nos afasta de Deus, ele calcifica, ele endurece o nosso coração. Paulo também diz: estavam endurecidos no entendimento, ou entenebrecido em algumas tradições. Paulo, escrevendo segunda carta aos Coríntios 4:4, ele diz que quem cega o nosso entendimento é o diabo. E ele nos cega a tal ponto que nós não conseguimos olhar para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século por Paulo? O diabo. Poderia ser Satanás, poderia ser chamado de qualquer outro nome, mas o diabo cega o coração e leva as pessoas para longe de Deus. Sem a conversão produzida pelo Espírito Santo, nós não conseguimos entender nada sobre as coisas espirituais, porque
nossa mente, ainda não regenerada pelo Espírito Santo, ela é cega para ver, sentir ou buscar conhecer o amor de Deus. Também ele diz entregues à depravação. O que ele está dizendo? Olha, aí na sua cidade, nos cultos aos deuses, você vai ter pessoas que dormem com as mulheres, com as dançarinas desses cultos. Você vai ter homens que fazem isso. A palavra grega aqui é para depravação. Tem ideia de buscar o prazer no pecado a qualquer preço, não medindo a consequência para satisfazer o desejo pecaminoso no seu coração. Tem ideia de estar disponível para qualquer coisa que promova o prazer, sem questionar os efeitos na vida nossa e na vida dos outros. É interessante que é aquela pessoa que já não se preocupa mais com o seu pecado. Eu recebi alguns anos atrás um casal que era um dos maiores comerciantes do Campolim, Campinas. Ele tinha uma rede de lojas e quando ele completou 70 anos, ele chamou o filho, único filho, e disse: agora você dirige para mim. E foi descansar, foi viver lá na sua chácara. De repente, ele foi chamado porque os seus bens estavam sendo arrolados por dívidas que haviam sido contraídas. E ele perdeu a loja, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo que ele tinha, porque o filho era um drogado. E ele não sabia. Ele passava as noites usando droga com seus amigos, e ele fez empréstimos sobre empréstimos, e acabou com aquilo que o pai tinha construído ao longo de quase 50 anos. Eu fui visitá-lo num apartamento de um dormitório do BNDES, no bairro mais distante de Campinas, e quando vi aquele casal chorava e dizia: eu confiei no meu filho. Eu não sabia que ele era um drogado. Perderam tudo. E ele me disse o seguinte, e ele é incapaz de chegar para mim e dizer: pai, me perdoe. É exatamente isso. Pessoa entregue à depravação. Ela age, interage sem qualquer escrúpulo. E os criminosos, a eles, se enquadram quem? Os criminosos seriais, os corruptos se enquadram nessa condição. Também acontece com os alcoólatras e os dependentes. Não sentem nenhuma tristeza. Os pais choram, os pais sofrem, mas não sentem tristeza. Eu me lembro de um menino que passou, foi minha ovelha, e ele era dependente. Não chegou a fazer parte da nossa igreja, mas era dependente. E ele foi enviado para uma clínica pela igreja, a igreja pagou a despesa, mas lá na clínica ele começou a vender drogas, e ele foi expulso da clínica. Aí ele foi para o Nordeste, e lá ele começou a viver como traficante, foi preso. Estava preso há 5 anos. Um dia ele me liga e diz: pastor, por favor, fale com meu pai. Eu terei 30 dias para ficar fora da cadeia, e eu gostaria muito de vê-lo. E eu liguei para o pai era diretor de um dos grandes departamentos federais em Campinas. E ele me disse: pastor, diga para ele, eu pago hotel para ele, mas eu não quero vê-lo. Não quero que ele entre na minha casa. Não quero que ele me procure. Não quero saber nada sobre ele. Ele já destruiu meu primeiro casamento e ele quase destruiu meu segundo casamento. Quero distância. Muitas vezes o pecado é uma ida sem volta. E é difícil conviver com isso. Por isso que Paulo, ele vem e diz também a frase: cometiam com avidez toda sorte de pecados. A palavra que avidez no grego é uma palavra muito forte, é a palavra pleonexia, é uma palavra que significa desejo incontido de possuir, desejo incontido de possuir alguma coisa que eu não tenho direito. Ela pode ser aplicada a corruptores e corruptos, tem a mesma ideia. São pessoas que passam por cima de qualquer lei, qualquer princípio ético para obter alguma coisa que desejam. Elas mentem, roubam, injuriam e matam
para obter o que desejo. Paulo está falando aqui, é interessante que Paulo está falando para uma igreja, ele não está falando para os incrédulos de fora da igreja. Quando você lê as cartas ao Apocalipse, numa das cartas que foi estudada na escola bíblica dominical, Jesus fala através de João: eu tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Quem ainda não teve pela fé um encontro pessoal com Cristo, está vivendo sob o domínio do pecado, sob a herança do pecado adâmico. A herança do pecado adâmico é mais ou menos parecido com a herança que nós recebemos dos nossos pais, através do DNA. Quando você vai visitar um bebezinho no hospital, você olha para o bebê e diz: é a carinha da mãe, é a carinha do pai, ele tem o cabelo da mãe, ele tem os olhos do pai, é o reflexo. E assim, é o pecado adâmico que vem desde o Éden. O Salmo 51:5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós temos no nosso coração naturalmente o pecado adâmico, e muitas vezes, acidentalmente também, pecamos. Tendo herdado o pecado adâmico, nós também somos pecadores por conta própria. O pecado que eu cometi, fui eu que cometi, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão, fui eu que cometi. O pecado em si é mais do que um ato, é um estado do nosso coração antes de conhecer o amor de Deus. Encontra completamente aquele que se encontra afastado de Deus, e naturalmente se manifesta onde? Na mente, no sentimento. O que é que passa pelos nossos olhos durante a semana? Aonde nós colocamos os nossos olhos quando abrimos a internet? O que nós lemos durante a semana? Que filmes nós visualizamos durante a semana? Tudo isso tem um reflexo direto na nossa mente, no nosso sentimento, também nos nossos pensamentos. Agora, qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naturalmente vive sob o domínio do pecado. E está sob liderança de quem? Do diabo e seus anjos. 1 João 1, 8 e 10, João diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que João está dizendo? Olha, não importa qual o pecado que você cometeu na vida, não importa o quanto você distanciou-se de Deus, quando você olha para o Senhor e abre o seu coração arrependido, Deus te perdoa, é Ele que te busca. Quando recebemos então pela fé a Jesus em nosso coração, somos libertos da condenação do pecado. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo, Jesus, Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Segunda ideia, nossa nova natureza, sob a direção de Cristo Jesus. Aí Paulo ele diz assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. É interessante, pega a tua Bíblia novamente, vai lá no capítulo 1, versículos 5 a 10, 13 e 14. Aqui Paulo está referindo-se à doutrina que ele já tinha ensinado no capítulo 1. E é interessante que no capítulo 4, ele sempre traz referência ao capítulo 1, ao capítulo 2, ao capítulo 3, e ele pede que nós estejamos refletindo nisso para podermos entender a sua vontade. Quando a gente olha, capítulo 1, versículos 5 a 10, ele diz assim:
em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Deus não me predestinou e predestinou você para ser filho dele, por adoção. E ele diz, nele temos redenção por meio do seu sangue, perdão pelos nossos pecados, pela riqueza da graça, do amor de Deus, que derramou sobre nós e sobre todas as pessoas. E diz que ele fez convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na disposição da plenitude dos tempos. O que ele está dizendo? Jesus está presente. Quando você lê Mateus 28, Jesus ele vai dizer assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a ideia de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Eu estou convosco, eu controlo a sua história, eu controlo a sua vida, eu sei tudo sobre você, eu ajo, interajo na sua vida, talvez você nem esteja percebendo, mas eu interajo na sua vida, é isso que ele está dizendo. Ele age, interage nas coisas celestiais e nas coisas terrenas, isso inclui a minha vida, a sua vida. E ele completa dizendo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, e essa é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, fui selado. Para que serve o selo? Talvez alguns de vocês não saibam, eu sou filatelista, coleciono selos. Até 1839, as cartas, elas eram direcionadas para as pessoas e as pessoas recebiam se quisessem. Não se pagava antecipadamente o valor da carta. E aí o que acontecia? Alguns malandrinhos, principalmente lá na Inglaterra, né? Eles resolveram anotar alguns símbolos assim, dizendo, estou bem, não se preocupe. Aí quando a carta chegava, ele olhava o símbolo, minha filha está bem, devolvia a carta, não quero receber a carta. E a carta voltava e era rasgada. Aí resolveram criar o selo, o primeiro selo, One Penny, Inglaterra, 1840. O que o selo garantia? Que o preço foi pago. Jesus pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. E aqui diz que eu sou selado com o Espírito Santo do Senhor. Significa que quando eu recebi Jesus no meu coração, veio habitar em mim o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu passei a ter a presença de Deus no meu coração. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós vimos que nascemos sob a herança do pecado, mas ao recebermos a Jesus, fomos transformados para vivermos uma nova vida. Quando a gente lê João 3,16, todo mundo conhece e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Existem duas expressões, arrependimento e crer. Nós somos salvos pela graça de Cristo por meio da fé, diz Paulo em Efésios 8 e 9. E isto não é dom nosso, não é pelo que fizemos, para que ninguém se glorie, mas é pelo trabalho de Cristo lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Achei interessante uma palavra do tio Nico. Tio Nico é o Nicodemos, né? Pastor Nicodemos, que muitos de nós assistimos. Nicodemos, ele disse a seguinte frase, arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. Arrependimento é quando você muda. É quando é a consciência, temos consciência clara de que somos pecadores e precisamos mudar a nossa maneira de viver. Não existe arrependimento se não houver o desejo sincero de mudar o comportamento para viver sob a graça de Deus. O que significa crer nas boas novas? É crer no Evangelho, é crer no Cristo, é viver o Evangelho de Cristo, é se segurar em Cristo e jamais largá-lo na nossa vida. Quando me arrependo e creio no Evangelho, eu passo a viver uma nova vida espiritual. Agora,
Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu serei com ele, e ele ceará comigo. Ninguém é obrigado a crer na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Mas o Espírito Santo nos leva a compreender que nós necessitamos da graça de Cristo no nosso coração. Mas Ele também nos dá liberdade. Eu preciso entender o Evangelho e caminhar nesse Evangelho como uma decisão pessoal na minha vida. Por isso, João ele diz: contudo os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, por adoção. Os quais não nasceram por descendência natural. O que ele está dizendo? Meu pai era crente, meu avô era crente. Mas eu não sou crentinho porque eu nasci de um pai crente. Eu precisei também conhecer o amor de Cristo no meu coração. E ao conhecê-lo, eu passei a vivenciar a sua graça na minha vida. Isto está implícito nas palavras de Paulo, quando ele disse assim: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados. O que ele está dizendo aqui, Paulo? Olha, nele vocês foram ensinados, ou seja, eu cresço na medida em que o meu relacionamento com Jesus é intensificado. Quanto mais eu procuro entender o Evangelho de Cristo, quanto mais eu tenho intimidade com Cristo, mais eu cresço no Evangelho de Cristo. É a mesma coisa, por exemplo, se eu perguntar para minha esposa, quando ela me conheceu, quanto tempo levou para me amar? Não precisa responder. Quanto tempo levou para esse meu querido irmão amar sua esposa? Você lembra, Érica? Levou quanto tempo? Para ele te amar? Na hora, olha só que maravilha! Que maravilha! Relação de intimidade. Com certeza, depois de tantos anos, a dois, vocês se tornaram quase um. Porque um vai adquirindo o modo de viver do outro. E assim você vai assimilando, e assim você vai vivendo. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, somos como bebezinhos, que estão ainda tomando o leitinho da mãe. Mas depois começa a comer uma papinha, depois vem arroz e feijão, depois vem a carninha, depois vem o churrasco gostoso dos irmãos que fazem. Mas leva tempo. E assim é a vida espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Vocês aprenderam com Cristo. É Cristo que nos leva a compreender a dimensão do seu amor, na medida em que nós temos intimidade com Ele. Última parte. Nossa vida em busca da santidade. Paulo aqui está dizendo o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quando eu volto lá para os ensinos de Paulo, quando eu volto para Efésios 1:4, Paulo diz assim: sabe Nilson, porque Deus te escolheu antes da criação do mundo, para você ser santo e irrepreensível na sua presença. Quando eu leio Efésios 2:10, Paulo diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e da terra. E ele diz, para fazermos boas obras. Deus me chamou para fazer boas obras. Agora, quem é que me fortalece para que eu acerte no alvo? Ele diz, Paulo, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Mas aqui uma expressão que ela é muito profunda, quando ele diz assim: eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É Deus que vem morar no nosso coração e é Ele que nos capacita à medida que nós o buscamos, e assim nós podemos viver uma nova vida. Agora, a nova vida é uma jornada de fé. Eu posso abandoná-lo. Eu posso começar e desviar-me do alvo. E Paulo, numa das suas cartas, ele começa dizendo assim: sabe, meus irmãos, eu gostaria de dar para vocês uma comida mais forte, mas eu vejo vocês como bebezinhos que ainda tomam leitinho espiritual. Vocês não amadureceram. Paulo, ele diz isso. Talvez Paulo diga para o seu coração: olha, da tua vida, a forma como você vive é como um bebê espiritual, imaturo, dependente, mas você precisa amadurecer, e amadurecer com Cristo no seu coração, vivendo a sua vida da melhor maneira possível, mas ensinado por Jesus, amparado por Jesus, orientado pelo Espírito Santo, vivendo na misericórdia e na graça de Deus cada momento da sua vida. Paulo usa uma metáfora. Quando você chega em casa cansado, à noite, imagino que a primeira coisa que você faça, às vezes a gente, por exemplo, estou lá no sítio mexendo, me sujo, fico cheio de pó. A primeira coisa que eu faço é tirar a roupa e levá-la para lavar. Depois eu vou tomar banho. Tendo tomado banho, estando cheiroso, com sabonete adequado, né? Aí eu troco, me seco e troco de roupa, coloco uma nova roupa, uma roupa limpinha. O que Paulo está dizendo aqui? Eu preciso tirar a minha roupa suja. Ele está dizendo: você precisa despir-se do velho homem que se corrompe nos desejos enganosos e colocar uma roupa limpa para revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Tem a ideia de chegar então cansado, tomar banho e trocar de roupa. Eu estou cansado de viver a vida que eu estou vivendo, eu preciso de Deus, eu recebo a Jesus, eu recebo uma nova vida. É como trocar de roupa, roupa espiritual. Paulo, quando ele escreve aos Romanos 12:2, ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, experimentar a vontade de Deus na minha vida depende de como eu encaro a minha vida espiritual e como eu me coloco na presença de Deus, clamando que o Senhor transforme a minha mente, o meu coração, para que eu possa viver olhando para Cristo e seguir o caminho da graça de Deus. Paulo diz exatamente isso. Eu preciso que a minha vida seja um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso será meu culto. E o meu culto acontece não no domingo à noite, mas acontece cada momento do meu viver. Acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu estou aqui para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, pela semana onde o Senhor propiciou momentos que eu pudesse estar testemunhando da Tua graça. O culto domingo à noite é comunhão, é agradecimento, é tempo de vitória por aquilo que Deus já fez por nós. Mas o nosso culto pessoal é 24 horas no nosso dia, aonde nós demonstramos a graça de Cristo. Então, a nova vida em Cristo implica numa mudança radical de comportamento. Com certeza haviam crentes que após anos de crentes relaxaram na ética baseada nos ensinos do Evangelho, relaxaram e passaram a praticar aquilo que faziam antes de serem crentes. Vivemos um mundo em que os crentes se relaxaram,
esqueceram a ética. Eu tenho ouvido ao longo dos meus 48 anos de ministérios que crentes olham, vêm e dizem: pastor, eu estou preocupado, por quê? Ah, pastor, eu emprestei dinheiro para o Zezinho e ele me enrola e nunca me pagou. Ética cristã. Pastor, estou preocupado, por quê? Ah, porque eu comprei o carro e eu não consigo pagar as prestações e o carro será tomado da minha vida. Ética. Eu preciso viver o meu relacionamento dentro da ética do Senhor. E a ética do Senhor está presente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Quando eu vou no Gênesis, eu tenho ética. Quando eu vou em Provérbios, eu tenho ética. Quando eu vou em Eclesiastes, eu tenho ética. Quando eu vou para Salmos, eu tenho ética vivencial. E eu preciso viver essa ética vivencial da palavra de Deus no meu comportamento. Quando Jesus ele disse: não se coloca luz embaixo de uma mesa, mas se coloca sobre a mesa para que possa iluminar, ele estava dizendo que o crente é a luz do mundo, e a sua vida, sua ética, seu relacionamento, a forma como encara a sua vida, é que levará o Evangelho de Cristo aos corações. Se isso não acontecer, vai acontecer o que estava acontecendo naquela igreja de Éfeso: relaxaram na vida ética e voltaram a praticar os mesmos erros que praticavam no passado. Se estavam vivendo dias semelhantes àqueles que não conheciam o amor de Deus, com certeza pouco tinham aprendido da submissão à vontade de Deus. A nova vida em Cristo significa mortificar as obras da carne, deixar os pecados. Paulo, escrevendo em Gálatas 2:20, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso ter os olhos de Jesus, eu preciso ter a visão de Jesus, eu preciso ter as atitudes de Jesus, eu preciso ter a graça de Cristo no meu coração e receber de Deus a provisão a cada momento da minha vida, para que eu possa caminhar iluminando aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Há um conflito entre o velho e o novo homem. Lia um dos reformadores do século XVI, ele dizia o seguinte, esse reformador: nossa vida é uma vida como crentes justos e pecadores. Eu tenho sempre um conflito dentro de mim, entre o meu pecado e a minha vida espiritual. Mas a cada momento eu preciso caminhar olhando para Cristo e vencendo o meu pecado e mantendo uma vida espiritual à altura do Cristo que faz parte da minha vida. E Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Não existem crentes ou igrejas perfeitas. Por favor, irmão, eu não sou perfeito. Fábio não é perfeito. Phil não é perfeito. Minha esposa não é perfeita, nem Natan, e nenhum de vocês é perfeito. Nossa igreja não é perfeita, porque nós somos apenas seres humanos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade espiritual, devemos ver as coisas dessa forma. Eu era, mas já não sou mais. Eu passei pela dificuldade, mas já não passo mais. As minhas dificuldades ficaram no passado, e eu estou vivendo o meu presente, e no meu presente eu preciso olhar para Deus e segui-lo, caminhar com Ele e realizar a sua obra, permitir que Ele use a minha vida para realizar a sua obra. E aí Paulo, ele completa o texto dizendo: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não olhe para trás, olhe para frente, confie naquele que é o Senhor da sua vida. Eu estou concluindo. Erasmus Sarcerius, ele foi um teólogo do século XVI, ele escreveu o seguinte, ele é um reformador: não é suficiente para a nova vida meramente deixar de lado o velho homem, que é corrompido por causa das concupiscências do engano. Você também deve ser renovado no espírito do seu entendimento e se revestir do novo homem, que foi criado como Deus deseja.
A renovação no espírito do entendimento é o outro lado da nova vida. Isso significa que você deve ser regenerado pelo Espírito Santo e receber dele pensamentos novos, pensamentos puros, adequados para a nova vida e para as verdadeiras boas obras. John Stott. John Stott é um dos nossos teólogos da pós-modernidade, que já vem há 50 anos falando sobre teologia. Ele diz o seguinte: a fé e o pensamento caminham juntos, e é impossível crer sem pensar. O propósito de Deus é nos fazer como Cristo, e a forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. A igreja da pós-modernidade tem vivido um momento muito perigoso, porque os crentes não desejam mais pensar, já não desejam mais refletir. A maioria apenas deseja sentir, e vive por sentir, e não por conhecer as verdades espirituais constantes nas Escrituras. Vivem para satisfazer necessidades pessoais, e não para encarar com a graça de Cristo a vontade de Deus para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso estão constantemente sendo enganados por alguns que têm mensagens meramente sentimentais e materiais. Nesses versículos, então, Paulo nos chamou à reflexão, lembrando que a doutrina da salvação, e ele nos exorta para vivermos essa nova vida nos moldes de Cristo Jesus. Ele nos chama para um confronto pessoal. Nilson, aonde você está errando na sua vida ética? E se você tem cometido erros, Nilson, mude o seu caminho. E olhe para Jesus. E caminhe olhando para o Cristo que é o seu Salvador, deixando as coisas que para trás ficam e vivendo intensamente a nova vida em Cristo Jesus. Quero concluir. Na vida de um crente verdadeiro sempre haverá um antes e um depois. Antes eu não conhecia o amor de Cristo e vivia sob o domínio do pecado. Quando eu me converti, eu experimentei o amor de Cristo na minha vida e comecei uma nova vida. Agora, como crente em Jesus, tendo sido nele transformado, vivo para glorificar a Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa síntese é a biografia espiritual de cada crente. Convido vocês a colocarem-se em pé nesse instante. E eu gostaria de, ao encerrar esse estudo, fazer uma oração com vocês. Eu peço a você que ouve no seu lar esse estudo, que também feche os seus olhos e acompanhe. Mas vocês acompanhem, lendo comigo. Vamos lá? Pai amantíssimo, tendo relembrado que antes de conhecer o teu inefável amor, manifesto na pessoa de teu Filho Jesus Cristo, eu andava sob o domínio do pecado, desejo pedir que o teu Espírito me conduza a uma vida de santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, vivendo e praticando princípios éticos baseados na tua palavra. Desejo me despir plenamente das influências do mal e me revestir na pessoa de Cristo, para viver sob a sua orientação e graça. Que o teu Espírito renove a minha mente e o meu coração, me conduzindo diariamente a uma vida que agrade ao teu coração e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Fecha os teus olhos. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu sei como Deus deseja conduzir a sua vida, como Deus deseja conduzir os seus relacionamentos. E eu quero te dar uma oportunidade nesse instante para você abrir o seu coração. Eu não vou te pedir para levantar a mão, não. Mas eu gostaria que você levantasse a sua mente, o seu coração, a sua vida aos céus. E você dissesse: Senhor, eu tenho andado longe do teu aprisco, mas eu desejo voltar e viver na santidade da tua graça. E eu quero que o teu Espírito trabalhe o meu coração, para que eu possa ser um crente fidelíssimo e realizar tão somente a sua vontade.
e viver os meus dias para te adorar e fazer, ó Deus, da tua vontade a minha vontade, recebendo, ó Deus, a tua alegria, sendo a minha alegria, vivendo o teu propósito como o meu propósito. E eu te peço isto, em nome do Senhor Jesus. Amém.